Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos e amigos. Agradecemos a Deus pela companhia de vocês e desejamos que a bênção do Senhor, que enriquece as pessoas e não acrescenta dores, seja com todos vocês. Estamos entrando na casa dos nossos irmãos e amigos para trazer de novo uma palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos dá vida e enriquece as pessoas. E o salmista diz que lâmpada aos meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Hoje eu quero trazer uma palavra de Deus aos irmãos sobre quando Deus nos tira de uma zona de conforto. Está tudo bem, está tudo tranquilo e repentinamente as coisas começam a dar zebra. Tudo parece que sai mal. Deus nos leva para caminhos diferentes, para às vezes nos enriquecer e fazer a gente amadurecer. Se Deus nos quer levar para caminhos de amadurecimento e de bênção, não é somente levando por caminhos de bênção, é provas, é lutas, para que as pessoas possam aprender a confiar mais em Deus, confiar nelas mesmas, confiar no Senhor. No Evangelho segundo São Mateus, no capítulo de número 15, fala de uma mulher, no verso 21, 15 e 21 de São Mateus, a mulher de Cananeia demonstra fé. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom, e uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Se nós olhamos no Novo Testamento, no começo do ministério de Cristo, todas as coisas parecia que dava certo. Quando os discípulos, nas bodas de Canaã da Galileia, faltou vinho, o Senhor transformou água em vinho. E de novo houve abundância. Mais adiante relata que no deserto faltou pão, comida, e o Senhor multiplicou 5 pães e peixes e deu comida para todo o povo. Outra ocasião, os discípulos estavam diante de uma situação de um moço endemoniado que o espírito jogava a criança no fogo, na água, e os discípulos não sabiam o que fazer, mas chegou o Senhor e solucionou a dificuldade, repreendendo o demônio e libertando a criança. Tudo parecia que estava dando certo, mas repentinamente, mais adiante no Evangelho, diz que o Senhor está em um certo lugar e diz para os discípulos: entrem no barco e vão na frente, eu vou depois e vou ficar aqui para orar. E ele se retira para um lugar e fica ali em oração. Os discípulos nem perguntaram como ele iria, se pegaria outro barco ou o que faria para ir, mas ele disse que iria depois. Mas foi passando as horas e os discípulos entraram no barco e encontraram vento contrário. Eles remavam e as velas não podiam funcionar e repentinamente foi anoitecendo. A noite chegou e se levantou uma grande tormenta no meio do mar. E eles já não sabiam o que fazer.
o Senhor não estava com eles. Agora, simplesmente, eles estavam sozinhos. E quando chegou a alta hora da noite, eles olham na água e o que eles veem parece ser um fantasma caminhando sobre as águas. Imagina, tormenta, ventos contrários e ainda um fantasma. Eles se assombram, mas o Senhor fala do meio da água para eles, dizendo: não temas, sou eu. E eles simplesmente ficam impressionados com aquele acontecimento. Pedro ainda diz: Senhor, se é tu, manda que eu vá caminhando também sobre as águas até onde tu está. E Pedro sai caminhando. Repetidamente, quando ele tira os olhos do Senhor e começa a ver as ondas, a ver o vento, ele começa a naufragar, ele começa a afundar. Mas chega o Senhor e agarra ele pelo braço, o levanta e o conduz até o barco. E quando entra no barco, se acalma a tormenta. Eles ficam assombrados. Amigos, no Velho Testamento, essas épocas difíceis que os homens de Deus passavam, eles chamavam a noite escura da alma, ou tempo de sequidão. Se você olhar na vida cristã, às vezes eu fico impressionado com os novos convertidos quando eles vêm para Cristo. Todas as coisas dão certo. E eles chegam a dizer: se eu soubesse que era tão bom ser cristão, ser crente, eu tinha vindo antes. Eles simplesmente ficam maravilhados, mas daqui a pouco as coisas começam a dar errado. E aí eles começam a descobrir que o pneu do crente também fura, que o filho do crente também fica doente, que o crente também fica desempregado. Eles começam a descobrir que as lutas também vêm para os cristãos. Veja uma situação desta mulher. Esta mulher chega para o Senhor com uma situação difícil. A filha endemoniada em casa. E o Senhor nem dá importância para ela. Mas ela segue atrás, gritando, clamando: Senhor, tem misericórdia de mim. A minha filha está atormentada por um espírito maligno em casa. Imagina, a tua filha endemoniada, possessa por um espírito. E o Senhor segue caminhando. E ela segue atrás, uma vez, duas vezes, três vezes. Às vezes você ora e parece que o céu está de bronze. Você ora e a oração não passa, a oração não sobe, a oração parece que volta para ti. É uma situação tremenda. Este era o quadro desta mulher. O que fazer? Ela nos dá a resposta. Ela seguiu insistindo até que a terceira vez, depois que os próprios discípulos intercedem por ela, na terceira vez o Senhor para e ainda diz para ela assim: olha, eu vim para o povo de Israel. Você não é do povo de Israel, você é Ciro-fenícia, você é dos gregos. E a mulher disse: Senhor, e Jesus diz para ela: não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Imagina o que o Senhor comparou a esta mulher. Mas aquela mulher se humilha mais ainda e diz: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E aí Jesus vê a fé daquela mulher. Todos os passos de Cristo, se vocês olharem no Novo Testamento, sempre era para ensinar algo aos discípulos. Quando ele procurou figos na figueira que não tinha nada, ele queria ensinar os discípulos. Ele sabia que não tinha figos naquela figueira. Mas quando ele se dirigiu à figueira e amaldiçoa a figueira, parecia que o Senhor não estava ensinando nada. Mas no dia seguinte, quando eles voltam a passar pelo lugar e a figueira está morta, e os discípulos se maravilham: Senhor, tu amaldiçoou a figueira ontem e ela está morta hoje. E Jesus disse:
Se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês vão dizer às montanhas de dificuldade: ergue-te e vai para o fundo do mar, e as dificuldades vão desaparecer. Vocês vão acreditar que todo o poder lhes é dado no céu e na terra. Vocês vão fazer milagres maiores do que aqueles que eu fiz. Vejam bem, o Senhor, todos os passos dele era para ensinar alguma coisa aos discípulos. Aqui, todo momento que o Senhor não fez, não ouviu a mulher, era para ensinar aos discípulos a perseverança, não duvidar, acreditar, seguir crendo, não parar, mas seguir avante. Quando o nosso céu está de bronze, quando parece que Deus está muito longe, e você ora e nada acontece, só existe um caminho: siga confiando. Quando a filha de Jairo estava muito mal e os discípulos todos encaminhando-se para a casa de Jairo, e ainda vem a mulher do fluxo de sangue e recebe a cura, e Cristo fica ali envolvido, e chega alguém e diz para Jairo: Jairo, não incomoda mais o mestre, a tua filha já morreu. E o Senhor escuta aquela expressão daquela pessoa: a tua filha já morreu. Jesus se dirige a Jairo e diz: Jairo, só siga acreditando, só siga crendo. Ela não está morta, ela vive. E o Senhor acompanha Jairo até a casa dele e ressuscita a filha e entrega a filha viva para aquele pai. Amigo, a palavra que Jesus diz para Jairo: siga acreditando. Se a vida está difícil para ti, se você está desempregado, se você está doente, se você está passando por provas familiares, luta, faça como esta mulher Cirofenícia. Ela seguiu acreditando. Ela não voltou para casa de mão vazia. Ela seguiu insistindo. Segue batendo na porta do céu. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que crê, virá resposta. Segue batendo. Hoje, amanhã. E se uma semana não aconteceu nada, siga orando. Se 2 semanas não aconteceu nada, siga orando. Se 3 semanas não aconteceu nada, não desanima. Segue orando. Busca o Senhor até vir a resposta. Siga acreditando. Daqui a pouco, esta maré vai virar e você vai receber a resposta daquilo que você está pedindo. Confia no Senhor e Deus vai te dar graça para suportar todas as coisas e você receber resposta. Se você está passando por situações difíceis, eu quero orar por ti agora. Quero pedir que o Senhor te abençoe. Se está desempregado, vamos orar por um emprego. Se você está doente, vamos orar por saúde. E vamos orar para que as coisas melhorem. São João, no capítulo 10 e o verso 10, Jesus diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. O que é vida com abundância? Vida com abundância não é só ter o pão de cada dia, não é só ter uma camisinha para ir na igreja e outra para trabalhar. Vida com abundância é o que diz a expressão. Abundância é riqueza, é saúde, é fartura, é ter para ti, ter para a tua família, ter para dar aos amigos, emprestar às pessoas e ter para que um necessitado que bate à tua porta não sair de mãos vazias. O Senhor quer te dar vida e vida com abundância. Viva a vida cristã com abundância. Se você simplesmente está ganhando um salário que apenas dá para pagar as dívidas e chegar no final do mês
sem passar fome, ora para que Deus te dê vida com abundância. Ora para que o Senhor te dirija a encontrar um emprego melhor ou trabalhar mais horas e ter abundância na tua casa e abundância na tua família. Fecha os teus olhos e vamos orar a Deus. Querido Deus e Pai, abençoa os nossos irmãos e amigos que estão lá nos seus lares, aqueles que estão passando por provas, por lutas, têm orado, têm pedido, mas as coisas não têm acontecido. Mas estende as tuas mãos sobre eles agora e vira o quadro, vira a situação. Dá a volta, Senhor, para que eles saiam começando a viver uma vida com fartura, uma vida com abundância. Abençoa, Senhor, aquela pessoa que está doente. Estende as tuas mãos e toca aonde estão as mãos destas pessoas. Se é no coração, se é no pulmão, se é doenças, estende as tuas mãos ali e cura, Senhor. No nome de Jesus, pedimos a tua bênção agora e sempre. Amém. Amigos, agradecemos por estar conosco, nos sintonizando. Amanhã também voltaremos trazendo uma outra palavra de Deus para a tua vida. O Senhor te abençoe, te guarde e te faça prosperar. Obrigado.